Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal Sara Novoz novamente. Um vídeo de domingo, pessoal, justamente para aquelas pessoas que estão focadas aí estudando, procurando mais gatilhos, mais análise, certo? Que possa ajudar vocês. E por isso trouxe mais um vídeo aqui, realmente para ter uma assertividade muito top, para aquelas pessoas que querem ter uma assertividade top, beleza? Então, antes de mais nada, já vou pedir que vocês se inscrevam nesse canal, deixe o teu like ali, compartilha com a galera, tá? É muito importante que esse conteúdo, tá? E esse canal é entregue para muitas pessoas que estão com frustrações dentro desse mercado e que ainda tem um canal que possa realmente ajudar, tá bom? Estamos justamente aqui para isso mesmo. Beleza, pessoal? Para quem ainda quer garantir as vagas da nossa mentoria, ó, tá aberta, tá? Acesse o primeiro link aí da descrição que você será redirecionado para o nosso grupo do Telegram e lá você terá todas as informações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. Pessoal, é o seguinte, vocês estão cansados de saber aqui, estão cansados de ver, né, algumas operações minhas. Vou trazer um vídeo de operação. Tô com um conteúdo muito top aqui para trazer para vocês. Pode perceber que antes de eu operar, né? Antes eu só vinha mostrando minhas operações. E agora eu venho com alguns gatilhos para vocês entenderem mais e observar isso quando eu for operar, tá? Quando eu estiver alavancando aqui uma banca, vocês já saberem o motivo de eu estar fazendo uma compra ou uma venda, dependendo do cenário ali, beleza? Só que o que eu recebo mais assim no meu direct lá do meu Instagram é o seguinte: Sara, quando você sabe que o gráfico vai reverter, vai ter uma reversão ali, sendo que eu tá numa tendência muito forte de baixa ou de alta, dependendo, quando é o momento exato que eu vou saber que vai ter uma velhinha de descanso, porque toda vez eu entro numa velhinha de descanso quando eu vou operar rompimento e acabo tomando meu loss, beleza? Então é justamente, eu tenho um gatilho que vai te ajudar bastante, é justamente isso que vamos falar dentro desse vídeo aqui. Primeiramente, para a gente estar operando, né, procurar algumas operações, o gráfico em si, ele tem que ser um gráfico que esteja com uma tendência, tá, pessoal? Vou pegar esse gráfico aqui do McDonald's, que ele tá numa tendência, tá? Como assim numa tendência, né? Para quem é muito iniciante e ainda não entende. Normalmente, dentro do cenário de gráfico e tudo mais, apenas tem três lados que o gráfico costuma andar, que é uma tendência de alta, tendência de baixa e uma lateralização, apenas isso, beleza? E nesse cenário aqui, o gráfico ele tá numa tendência de baixa, então aqui a gente poderia traçar o que? Uma LTB, beleza? Dentro da Cortex, tá? Tem as regiões de número redondo, já explicamos aqui para vocês, tá? Como que funciona essas regiões, são regiões de reversão que o preço tende a respeitar algumas vezes, tá? Não vou falar que é sempre. Zonas intermediárias costumam se romper com mais facilidade mesmo, mas quando tem uma zona muito forte, por exemplo, aqui, ó, 3 zeros, costuma ser uma zona que o mercado costuma respeitar. Observa que aqui tinha uma região, certo? Ó, observa essa resistência, o mercado fez o que? Respeitou, beleza. Aqui acima também, ó, teve essa zona, o mercado respeitou. Então, normalmente, zonas que são intermediárias que costumam romper com mais facilidade, beleza? Só que respeita também algumas vezes. Tá bom. Sara, então vamos lá. Aqui eu sei que o mercado está numa tendência de baixa. Então, qual é o momento ideal para eu estar pegando o rompimento? Como eu já falei aqui, já expliquei várias vezes. O rompimento, ele tem que ter uma segurança maior ali na análise. Não é porque rompeu que você tem que pegar, tá bom? Para eu pegar um rompimento, para eu saber que o gráfico realmente ele está indo numa tendência muito forte de baixa, as 3 últimas velas ou 4 últimas velas tem que estar me demonstrando força. Força vendedora ou força compradora, dependendo do cenário. Como é que a gente está num cenário de baixa, a minha confirmação tem que ser com velas de venda, tá? Então, observa que aqui não entrou nenhuma zona, né? Não entrou nenhum comprador. Então, aqui eu poderia, né, tá traçando essa região
na qual já foi rompida. E aí poderia estar sim pegando algumas reversões aqui, algumas reversões não, desculpa, alguns rompimentos, beleza? Então vamos lá, ó, posso traçar dessa forma aqui, porque por exemplo, pessoal, se eu traço dessa forma aqui, vou sempre pegar o que? O pavio, e aqui não tem pavio, então aqui pegou o corpo. Porém eu posso traçar assim também, ó, pegando esses paviozinhos ali que sobraram. Por quê? Porque aqui dentro é o que? Tudo uma zona. Então, o momento em que o gráfico ele está começando a fazer esse rompimento, observe que agora ele está descendo, né? Provavelmente ele tende a fazer o que, pessoal? Quando vocês identificarem isso, para quem ainda é iniciante e não entende muito disso. Então, por exemplo, o mercado aqui está numa tendência de baixa. Vendedores aqui já estão posicionados, então já sei que vendedores tendem a buscar uma certa zona, beleza? O rompimento é basicamente isso, o mercado ele tende a buscar um alvo maior ou mais fundo aqui, dependendo do cenário. Então aqui, ó, rompeu, veio um candle de força indicando, né, que o rompimento aqui vai continuar. Chegando aqui nessa zoninha onde eu marquei, o gráfico em si, né, ele tende a fazer o que? A vela em si, ela tende a respeitar, nem que seja uma retração. Então, pode vir um candle de força e nos últimos segundos terminar assim, ó. Ele teve o que, pessoal? O mercado ele teve uma pressão, né? Aquela rejeição dos compradores. Porque aqui tem compradores posicionados. Então a pessoa que não marca, que não vê essa zona, acaba confundindo essa pressão com uma entrega futura. E aí nesse momento que a pessoa pega uma venda e o mercado costuma fazer o quê? Ela pega uma venda aqui acreditando no preenchimento, certo? O mercado chega aqui, costuma preencher, só que nos últimos segundos ele faz o que? Essa reversãozinha aqui para cima. Então é muito importante que vocês comecem a observar e comecem a traçar os fundos da análise, beleza? Quando o mercado estiver aqui trabalhando nessa região, nesse range aqui, beleza? Então, quanto mais marcação vocês tiverem, por exemplo, aqui é seguro eu estar pegando uma venda? Sim, porque ainda está longe dessa região. Aqui é seguro eu pegar essa vela de continuidade? Sim, porque ainda está longe da região. E esse candle aqui também está fora da região, beleza? Porém, esse candle ele chegou aqui nessa zona. Eu vou ainda acreditar numa venda? Não, eu vou aguardar o que essa vela aqui, ó, tende a fazer. Se ela romper essa zona, aí eu tenho uma entrada de continuidade. Se ela fazer a reversão, eu tenho uma entrada de reversão. O mercado simplesmente vai conversar com você. Provavelmente, né? Ou pode ser um candle de descanso, tende a vir. Então eu aguardo a finalização desse candle, vejo um outro candle em si, beleza? Se tiver força de continuidade, ou se o candle em si chegou ali na zona de resistência e retornou, aqui ó, ele queria fazer meio que um pullbackzinho aqui e depois romper essa zona. Então, por exemplo, às vezes a gente fica frustrado com isso, né? Peguei aqui e no outro candle que fez a reversão, mas você só não reparou nesse gatilho que é muito importante. Então, toda vez, galera, olha que interessante, ó, o mercado foi justamente no alvo lá, ó, deixa eu marcar aqui. Lembrando que, deixa eu marcar aqui bonitinho, tá, ó. Lembrando que, pessoal, a nossa linha, ela não é perfeita, tá? Então, como aqui tá numa região muito forte de número redondo, ó, 26.400 aqui, número redondo, aqui abaixo também, e aqui também tem essa zona, ou seja, o mercado ainda ele tá trabalhando aqui. Então, por exemplo, quem marcou aqui, ó, a gente tinha marcado basicamente aqui, certo? Então, aqui o mercado rompeu, né? Confirmou aqui, né, que os vendedores poderiam continuar. Aí a pessoa pega uma venda, mas observe os pontos de reversão. Ó, aqui tem ponto de reversão, aqui tem ponto de reversão e observa que ela ainda tá
dentro dessa zona. O ideal é você pegar um rompimento quando ela romper uma zona de resistência ou numa zona de suporte ali, dependendo do cenário do gráfico, beleza? Então, às vezes vai ser bem mais fácil vocês identificarem isso, certo? Às vezes o mercado, se ele estiver trabalhando assim, ó, não tem um porquê a gente não tá pegando fluxo. Porém, se o mercado tiver muito forte, é porque no momento eu não estou encontrando agora nem os pares. Ou também numa tendência de alta, tá, pessoal? Tem como a gente também prever quando vai ter. Então, eu posso marcar aqui, ó, e ver até onde o gráfico tende a respeitar, certo? Marcar nessas zoninhas aqui de pavio e de corpo. Então, ó, o mercado aqui subiu, 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 e aqui começou a entrar compradores fortes, compradores fortes, compradores fortes. Qual é o momento que eu tenho que parar de dar entrada de compra e aguardar realmente uma vela de descanso? Quando, né, a resistência em si se encontrarem, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, foi exatamente no ponto de pavio, ela se encontrou, veio uma vela de descanso. Então, a partir desse candle assim, desse candle aqui, que eu poderia ter dado uma entrada de continuidade, e depois ter acreditado numa compra, eu iria ter tomado loss. Mas se eu tivesse com as marcações, igual eu tô fazendo aqui agora, né? Aqui eu já evitaria, certo? Um loss e pegaria numa reversão para esse candlezinho aqui. Beleza? Então, por exemplo, antes de eu operar o rompimento, antes de eu entrar no gráfico realmente para operar, eu sempre vejo essas zonas que são muito importantes para quem opera rompimento, pivô, zonas que tendem a romper com mais facilidade, porque zonas que às vezes, pessoal, a gente toma uns loss besta por não estar identificando da forma correta, não é nem o operacional em si, é mais as regiões que a gente não percebe. Então, primeira coisa que eu vejo, o gráfico está em tendência, legal, gosto de gráfico assim. O que eu vou observar? As regiões de número redondo. Posso marcar tanto aqui e identificar onde o candle tende aí, então posso marcar aqui. Pode ser uma velinha de descanso. Vamos supor que a velinha de descanso é esse candlezinho que tá finalizando. E aí ele termina dessa forma aqui, ó. E chega na zona da minha linha. Então, por exemplo, chegou na minha zona, tomou uma pressão aqui, eu vou aguardar uma finalização, certo? Vamos supor que o candle em si, ele termina assim, o candle de baixa. Terminou o candle de baixa. Aí a próxima, eu posso pegar até acreditando para tocar nessa zona novamente e aí continuar a subir os compradores com muita força. Beleza? Deu para entender como que funciona? Então, assim, é basicamente um alerta aí para vocês, um gatilho de prestar mais atenção ali quando vocês estiverem operando, tá bom? E realmente é para quem gosta de estar operando momento. Então, se você não gosta de estar operando tanto momento assim, não precisa tanto disso aqui, tá? E vocês usam os gatilhos para quem gosta de operar a lateralização. Mas é importante quando você quer operar um momento, todos os gráficos estão com uma tendência muito forte, marque as zonas de suporte e resistência nas horizontais, nas laterais também, certo? Ali nas zonas intermediárias que se consegue identificar onde o preço tende a parar, fechou? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica que é muito importante, vai ajudar vocês demais, como me ajuda, e também respondendo aí uma dúvida, tá, dos seguidores ali da Word e também do meu Instagram. Então se você tem alguma dúvida, quer que sua dúvida se torne um vídeo aqui explicadinho, comenta aqui abaixo ou vai lá no meu Instagram, que eu tenho aqui o prazer de trazer esse conhecimento e responder as suas dúvidas aqui com um pouquinho mais detalhado, fechou? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e falou!